Vocês estão vendo minha tela? Tá certinho aí? Conseguem ver? Sim. Beleza. Então vamos começar. Bom, então eu estou gravando essa aula, né, para me disponibilizar depois até para vocês mesmos. E a aula de hoje é um conteúdo até interessante, né? Trigonometria, tá? Então, assim, vai ser bem simples esse conteúdo aqui que eu vou estar apresentando. Ele não é do ensino médio, por enquanto a gente está só revendo a trigonometria do ensino fundamental, certo? E futuramente, o próximo conteúdo, né, eu acho que a partir de novembro, a gente deve entrar na trigonometria no ensino médio, tá? Bom, então, vamos só dar uma ideia para vocês do que vai ser trigonometria. No ensino básico, que é até o terceiro ano, a gente vai ter duas trigonometrias. A gente vai ter a trigonometria no triângulo retângulo e a gente vai ter a trigonometria na circunferência. Trigonometria no triângulo retângulo é matéria do nono ano. Trigonometria na circunferência é matéria do segundo ano do ensino médio. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui hoje, pessoal, é dando uma revisada na trigonometria do triângulo retângulo, né, que é um conteúdo do nono ano. Mas, professor, por que eu tenho que revisar a trigonometria no triângulo retângulo? Porque se você não souber a trigonometria no triângulo retângulo, você não tem condições de aprender a trigonometria na circunferência. Então, para você se dar bem em trigonometria na circunferência, a primeira coisa que você tem que ter é a base firme de trigonometria no triângulo retângulo. Então, isso é muito importante, tá? Bom, então eu vou estar explicando, hoje a aula é mais de explicação. Vou fazer um exemplo ou outro, mas é mais teórica a aula hoje do que prática, tá? E vocês vão ver que trigonometria é algo muito, muito, muito simples, certo? Então vamos lá. Começando aí. Lembrando que a aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo, tá? Ainda não é conteúdo do ensino médio. A aula de hoje é uma revisão do ensino fundamental, uma revisão do nono ano. Vamos começar a brincadeira. Trigonometria. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aí ele vem aqui, né? Seja a figura, ele te deu um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo grandão, tá aqui. Aí dentro desse triângulo, ele fez diversos outros triângulos, tudo retângulo. Aqui tem 1, 2, 3, tem 4 triângulos nessa figura aqui, ó. A, B, C é um, A, D, E é outro, certo? Na verdade tem 3, né? A, B, C é um, A, D, E é outro e A, F, G. A, F, G é outro. Então aqui você tem 3 triângulos, certo? Aí, o que ele descobre? Professor, da onde vem a trigonometria? O que ele faz? O que ele tira? Por que é assim? Eu vou explicar para vocês. Para mim conseguir explicar, eu vou ter que vir aqui, vou recortar essa figura, certo? Vou recortar ela e vou levar ela para o Paint para você entender o que é trigonometria. Presta atenção que vocês vão entender agora o que é trigonometria. Então, poxa, por que minha... Deixa eu voltar aqui. Editar, tirar print. Aí, agora vai. Então, pessoal, a ideia de trigonometria é essa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, a ideia principal é o seguinte: se você pegar um triângulo, certo? Um triângulo. Aqui tem 3 triângulos, tá? Tem o triângulo ABC, tem o triângulo ADE, que é esse médio, e tem um triângulo grande, que é AG. Aqui. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte: esses triângulos, eles têm uma coisa em comum, eles são semelhantes. Professor, o que são triângulos semelhantes? Possuem os mesmos ângulos. Por exemplo, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo A, e aqui tem um ângulo que também vai ser igual. Se 2 ângulos são igual, o terceiro já é igual também. Mas o que a trigonometria ensina? Eu vou colocar número para que você entenda, para você possa entender. Então, suponha que aqui mede 10. Ó, 10, certo? E aqui mede 5. Tá? Do A até o C mede 5, do A até o B mede 10, ok? Aí, o seguinte, aqui também mede mais 10, certo? Esse pedacinho do B até o D. Então, do A até o D, opa, passei, vai medir 20, certo? E aqui em cima mede mais 5. O que significa? Significa que daqui até no E
vai medir 10. Aí, o que a trigonometria no triângulo retângulo ensina? Observe que eu vou ter dois triângulos. Eu vou desenhar eles aqui para vocês. Opa, melhor pegar um triângulo pronto, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui o triângulo que eu quero. Do jeito que eu quero. Acho que não vai dar. Ah, será que dá? Dá não. Então, eu vou ter dois triângulos. Eu vou ter o triângulo grande. Vou tentar fazer na mão. Esse é o pequeno, tá? Ele mede 10 e aqui mede 5. Esse é o pequeno. E eu vou ter o triângulo grande. Ó, vai ficar reto porque eu estou fazendo no Paint, tá? Ele mede 20, certo? E em cima mede 10. Então, o que o pessoal descobriu? Descobriu o seguinte, que se eu pegar esse triângulo pequeno e pegar o triângulo grande e dividir os lados, vai dar resultados iguais. Como assim, professor? Explica. Então, por exemplo, aqui, ó, pega esse lado de baixo e divide pelo lado de cima. Então, aqui vai ficar 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Uai, vou fazer a mesma coisa de baixo. Vou pegar a medida embaixo e vou dividir pela medida em cima. Então, vai ficar 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 também vai dar quanto? 2. Observe que aconteceu uma coisa interessante. Os resultados foram iguais. Isso eles chamam de trigonometria. Você tem dois triângulos e quando você faz a divisão dos lados, os resultados vão ser iguais. Não importa o tamanho do triângulo. Eu poderia pegar o grandão aqui, ó. Ah, professor, é porque você pegou o médio e o pequeno. Não, eu poderia pegar o grande. O grande seria mais 10 aqui, ó. Certo? Então seria 30. E aqui em cima seria mais 5. Então em cima seria 15. Então não importa. Eu poderia pegar o maior triângulo que eu quisesse. Aqui seria 30, certo? E aqui seria 15. Se eu dividir o de baixo pelo de cima, de novo, ia dar 30 dividido para 15 e vai dar 2, certo? Isso que eles chamam de trigonometria. Trigonometria é isso. É você perceber que dois triângulos semelhantes, não importa, qualquer triângulo semelhante, se eu dividir os lados, dá resultados iguais. Isso é a ideia de trigonometria. Alguma pergunta, pessoal? Hein? Eu não. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que é trigonometria? Resumindo bem simplório. Trigonometria é você pegar um lado do triângulo e dividir por outro, certo? Quando eu escolho um lado e divido por outro, eu estou fazendo trigonometria. Então, trigonometria é difícil. Difícil pegar uma medida de um triângulo, dividir pelo outra medida, isso é trigonometria. Quando você escolhe dois lados de um triângulo retângulo e faz a divisão, você está fazendo o quê? Trigonometria. Entenderam essa ideia, pessoal? Então, toda vez que você pegar um triângulo retângulo e você fazer a divisão dos lados dele, chama-se trigonometria. Eu vou apagar aqui só para você entender outra coisa. Presta atenção. Vou apagar tudo. Pronto, deixa eu apagar tudo. E vou colocar um triângulo aqui. Presta atenção. Eu vou ficar só com o triângulo pequeno também. Não quero esse triângulo grande, não. Vou ficar só com o pequenininho. Só o pequenininho me serve. Pronto, eu vou apagar o grande. Pronto. Só o pequeno. Aí eu vou colocar medidas para ele, tá? Vou colocar umas medidas aqui nele. Vou colocar aqui, ó. 10. Bom? Vou colocar 8, certo? E vou colocar 6. Tá vendo aí? Quantos lados tem esse triângulo? Tem 3, né? Então, fazer trigonometria aqui, o que seria fazer trigonometria nesse triângulo? Seria escolher dois lados e dividir. Por exemplo, eu posso pegar o 8 e dividir por 10.
Seria trigonometria. Eu posso pegar o 6 e dividir por 10. Também seria trigonometria. Eu posso pegar o 6 e dividir por 8. Também seria trigonometria. Eu posso pegar o... Oi. Os mesmos lados que eu for pegar em um triângulo, eu tenho que pegar do outro também, igual? Não. Nós não vamos trabalhar com 2 triângulos. Aquela hora que eu pus 3 triângulos juntos, era só para mostrar que se os triângulos são semelhantes, eles vão dar o mesmo resultado. Se eu pegar um triângulo, por exemplo, aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você sabe o que seria um triângulo semelhante? Seria tipo assim, se eu pego um triângulo, aí eu pego e amplio ele, eu faço ele o mesmo triângulo, só que maior, então os resultados da divisão do lado vai ser igual. É isso que eu estou falando. Mas eu não vou trabalhar com vários triângulos, eu vou trabalhar com um triângulo só. Como eu estou aqui, só com esse triângulo. Aqui eu tenho um triângulo, né? Quantos lados eu tenho? 1, 2, 3. Aí eu quero fazer trigonometria nele. Aí muitos alunos não sabem o que é trigonometria. É isso que eu estou mostrando. Quando eu escolho um lado e divido pelo outro, eu estou fazendo trigonometria. Por exemplo, eu poderia escolher o 8 e dividir por 10. Eu poderia escolher o 6 e dividir por 10. Eu podia escolher o 6 e dividir por 8. Eu podia escolher o 8 e dividir por quanto? Por 6. Eu poderia escolher o 10 e dividir por 8. Tá vendo aí? Tudo isso aqui é trigonometria. Eu poderia escolher o 10 e dividir por 6. O que eu estou querendo mostrar com isso, pessoal? Vamos agora ao objetivo geral. E o que eu estou querendo mostrar? Que fazer trigonometria... O que é fazer trigonometria? É escolher um lado do triângulo e dividir pelo outro. Isso é trigonometria. Quando você fala de trigonometria, o que você está falando é que você está fazendo a divisão entre os lados de um triângulo. Ah, faça a trigonometria do seno. Tá, mas se é trigonometria, não importa o nome que você dá, se é seno, cosseno, tangente. Trigonometria vai ser a divisão de um lado pelo outro. Ah, professor, e da onde vem esses nomes? Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno, tangente é a escolha dos lados. Por exemplo, se eu falo, faz o seno, então você vai dividir o lado tal pelo lado tal. O que eu estou querendo dizer é o jeito. O nome que dá das escolhas, por exemplo, aqui, ó, presta atenção aqui, vou voltar. Bom, eu vou marcar o A, presta atenção, só para você entender aqui, ó. Aqui já está todas as trigonometrias do triângulo, todas as opções trigonométricas. Se eu marquei o A, eu vou escrever para vocês. Esse cara aqui, ó, chama seno. Professor, por que ele chama seno? Por causa das escolhas. Seno é o jeito de escolher os lados. Cosseno é outra maneira de escolher quem divide quem. Se esse aqui é o seno, este cá é o cosseno. Esse aqui seria a tangente. Esses três também têm nome, mas não vem ao caso agora. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, pessoal, do jeito mais simples possível. O que é trigonometria? Trigonometria, você vai no triângulo retângulo, escolhe um lado e divide pelo outro. Isso é trigonometria. Ah, professor, e o que é seno? Seno é escolha do lado tal pelo lado tal. É o jeito de escolher os lados. Se eu escolho de uma maneira, vira seno. Se eu escolho de outra maneira, vira cosseno. Se eu escolho de outra maneira, vira tangente. Quando você escolhe quem divide quem, é que você está definindo quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? É bem teórica mesmo essa aula. Então, vou recapitular aqui bem rápido, né? Trigonometria no triângulo retângulo é quando você pega um lado do triângulo e divide por outro. Por isso que chama razão. Razão vem de divisão. Bom, aí se você tem um triângulo, se você observar um triângulo, ele tem 3 lados, dá para fazer 6 divisões diferentes. Pode olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como dá para fazer 6 diferentes, para você definir qual que você vai fazer, eles dão os nomes. Então, se eu escolho o lado tal pelo lado tal, chama seno. Se eu escolho o outro lado por outro, chama cosseno. Se eu escolho esse por esse, chama tangente. Então, o nome das escolhas é que vira seno, cosseno e tangente, entendeu? Mas o que é fazer o seno? É escolher o lado tal e dividir pelo lado tal. Eu vou explicar depois. O que é o cosseno? É escolher o outro lado,
sempre, não importa. Se você vai fazer trigonometria, não importa se é seno, se é cosseno, se é tangente. O que você tem que fazer? Dividir um lado pelo outro. Agora, quem vai te dizer qual que é o lado é se é seno, cosseno ou tangente. Eles que definem quem vai dividir quem, entendeu? Qual lado eu escolho, entendeu? Quem define quem divide quem, qual lado vai ser escolhido, é o seno, o cosseno e a tangente. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção que eu vou mostrar agora o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Preste atenção. Primeiro a gente vai estudar esses três. Então, pessoal, só para você me entender, novamente, vou colar a figurinha, vou apagar ela, porque eu quero só o triângulo pequeno. Aí. Tá bom. Aí, oxe, apaguei a minha figura demais. Aí, o que eu vou fazer aqui agora é explicar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Presta atenção. Tá aqui um triângulo. Quando você vai fazer trigonometria, você tem que marcar quem vai ser o ângulo. Eu estou fazendo trigonometria de qual ângulo? Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar esse lado aqui, ó. Vou fazer trigonometria do ângulo A. Vem aqui, ó. Aqui é o ângulo A. O ângulo A, tá? Vou fazer trigonometria dele. O ângulo A aponta para cá, certo? O quadradinho aponta para cá. Então, preste atenção, que aqui agora eu vou explicar algo importante. Se eu estou fazendo do ângulo A, o A aponta para cá. Então, aqui é o cateto oposto. O quadradinho aqui do 90 graus aponta para a hipotenusa. E o lado que sobrou é o cateto adjacente. Aí. Isso é o que vai te dizer. Ah, professor, eu tenho que saber fazer isso? Tem. Você tem que saber quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente. Hipotenusa é aonde o quadradinho aponta. Cateto oposto é aonde o ângulo que você quer calcular aponta. Você aponta para cá o cateto oposto. E o cateto adjacente é o que sobra, é o que ninguém aponta. Então, em um todo triângulo retângulo, você vai ter o cateto oposto, a hipotenusa e o cateto adjacente. Cateto oposto é aonde o ângulo que eu quero calcular aponta. Cateto adjacente é o que ninguém aponta. Hipotenusa seria onde o quadradinho de 90 graus aponta. Conseguem verificar isso? Vocês têm dúvida nisso, em separar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa? Se você sabe fazer isso, você já sabe trigonometria. Perguntas? Tranquila? Todas? Podemos continuar? Sim. Oi? Perguntas? Não, pergunta. Posso continuar? Pode. Eu vou fazer um exemplo agora que vai ficar menos teórico, vai ficar melhor para vocês entenderem. Olha o que eu vou fazer, presta atenção. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Presta atenção. Aqui, esse exemplo aqui, ó. Vou recortar ele aqui, certo? Vou levar ele para o Word, que vai ficar melhor para mim escrever para vocês. Pronto. Vou recortar aqui. Preste atenção, porque agora é bem importante. Preste atenção. Ó, vou ler o exemplo e vou fazer trigonometria, tá bom? Preste atenção. No triângulo retângulo ABC, vamos determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Observe que ele pediu para você trabalhar no A. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui, certo? E vou marcar o ângulo que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando aqui no A. Ó, vou marcar ele aqui. Ó. Vou colocar até de vermelho para ficar bem forte mesmo. Ah lá, pronto. Estou trabalhando no A. Esse aqui, ó. Vem aqui, ó. O A. Tá vendo aí? Esse é o A. Professor, por que você marcou o A? Porque ele falou que é para fazer no ângulo A. Alguma dúvida nisso, pessoal? Posso prosseguir? Ó, no triângulo retângulo ABC, vamos determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A.
Por isso que eu vim aqui e marquei o A, para mim não esquecer de qual ângulo eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando no A. Alguma pergunta? Posso prosseguir? Pode seguir? Bom, prosseguindo aí, depois que eu marquei o ângulo, estou ensinando vocês como se faz trigonometria no triângulo retângulo. É hora de marcar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente. Então, vou marcar, presta atenção. Marcando aí, olha como é que vai ficar. O A aponta para o 6. Então, nesse caso, o 6 é o que a gente chama de cateto oposto. Viu? Nesse caso, o 6, eu vou aqui escrever para ele, ó. O 6 é o cateto oposto. Professor, por que o 6 é o cateto oposto? Porque ele pediu para a gente fazer o A. Marquei o A. O A aponta para o 6, então o 6 é o cateto oposto. Ok? Agora, eu vou marcar a hipotenusa. Para tirar a hipotenusa, é só ver onde o quadradinho aponta. O quadradinho aponta para o 10, certo? Então, o 10 é a hipotenusa. Estão vendo aí? Ah, professor, sobrou o 8. O 8 ninguém aponta para ele, ninguém. Nem o A, que eu quero fazer, e nem o quadradinho. Quando sobra um lado, primeiro você marca os que apontam. Aí sobrou o 8. O lado que sobra chama-se cateto adjacente. Alguma pergunta até aqui, pessoal, em separar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Pode prosseguir? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o que ele pediu. Ele pediu para fazer o seno, ele pediu para fazer o cosseno, e ele pediu para fazer o quê? A tangente. Professor, o que é seno, cosseno e tangente? Seno, cosseno e tangente indica quem vai escolher para dividir quem. Vou explicar melhor. Por exemplo, seno. Vamos fazer o seno primeiro. Seno, certo? Opa. Seno de A. O que é seno de A? Vou colocar aqui. Presta atenção, pessoal. Seno de A, vou colocar aqui, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como eu disse para vocês, seno, cosseno e tangente, ele só vai te falar quem vai dividir quem. Então, o seno sempre fala para dividir o cateto oposto pela hipotenusa, certo? Esse é o seno. Aí você vai vir aqui e olhar no triângulo. Quanto que é o oposto? 6. Então, vou aqui no oposto e vou pôr 6. Quanto que é a hipotenusa? 10. Então, fica 6 em cima e 10 embaixo. Acabou. Está feito já o seno. Isso é o seno. Alguma pergunta para fazer o seno de um triângulo? Seno de um triângulo, de um ângulo, é cateto oposto pela hipotenusa. Aí o seno aqui vai ser 6, porque o oposto é 6, e a hipotenusa é 10. Então, ficou 6 por 10. Agora, vou fazer o cosseno. Cosseno do ângulo A. Cosseno é outra forma de dividir. É outro jeito de dividir aqui no triângulo. Cosseno de um triângulo, pessoal, vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Aí você vai ter que olhar lá no seu triângulo. Cateto adjacente é 8, hipotenusa é 10. Então, nesse caso aqui, o cosseno vai ser 8 em cima e 10 embaixo. Está feito o cosseno, está pronto. Ele pediu para fazer o seno, o cosseno e a tangente. Agora, eu vou finalizar com a tangente. Tangente do ângulo A vai ser, vamos lá? Como eu disse, seno, cosseno e tangente, ele vai só te falar quem você vai escolher para dividir com quem. Isso é trigonometria, pegar um lado e dividir por outro. O seno, cosseno e a tangente é só uma regra que te diz quem divide quem eu escolho para fazer a divisão, entenderam? Bom, então eu vou fazer aqui, ó, já fez o seno, que me diz, o que o seno diz?
você vai dividir o cateto oposto pela hipotenusa. O que o cosseno diz? Você vai dividir o adjacente pela hipotenusa. O que a tangente diz? Eu vou colocar aqui a tangente, preste atenção. A tangente diz para você dividir o cateto oposto, certo? Pelo cateto adjacente. É isso que diz a divisão, o que a tangente fala para dividir. Cateto oposto, 6. Cateto adjacente, 8. Então, terminando aqui o exercício, o exemplo, vai ficar 6 dividido por 8. 8 embaixo. Acabou. Alguma pergunta, meninas? Tranquilo? O que vocês querem falar? Alguma dúvida? Não precisa dividir, não? Não é necessário. Se você quiser dividir, vou dividir, mas não precisa, tá? Ali já está ótimo. Mas se quiser dividir, pode dividir. Vou dividir aqui. 6 dividido por 10, 0,6, tá? 8 dividido por 10, 0,8. Mas não precisa, tá? E o último vai ser 6 dividido para 8. Vai dar 0, alguma coisa. Deixa eu ver. 60, 8 vezes 8. 0,7 arredondando aí. Pronto. Tá aí. Mas alguma dúvida no que é trigonometria? O que a trigonometria faz? Como é que faz trigonometria? O primeiro passo para fazer trigonometria é marcar o ângulo, ver quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Aí você usa as regras. Professor, o que é seno, cosseno, tangente? Seno, cosseno e tangente, seno é a regra que vai te dizer quem divide quem. Seno é só uma regra de divisão. Ó. Você vai pegar o fulano e vai dividir pelo ciclano. Isso é o seno. O que é o cosseno? Você vai pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Então, seno, cosseno e tangente são as regras que diz quem vai dividir quem. Quem você vai escolher para fazer a divisão. Ficou claro isso, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta, meninas? Eu não. Tranquilo? Podemos seguir então? Vou seguir então. Estamos terminando já também a aula. Bom, então, pessoal, só recapitulando, tá? Então, seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Não se esqueça disso. Senhor, Oi, pode falar. sabe esse negócio que eu tô falando de seno, cosseno, tangente, vai ter na explicação da tarefa? Como? Assim, esse que você acabou de falar, vai ter na explicação da tarefa? Vai, tem no material e tem na videoaula que eu estou gravando, que eu fiz agora. Tem aqui, quer ver? Vou te mostrar no material aqui, ó. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tangente. Olha lá anotado aqui, ó. O que é tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. O que é seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Tem no material, certo? E também vai ter na videoaula, que eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, então eu vou explicar os 2 exercícios que vai ficar para vocês, tá? São 2, tá? O exercício 1, você vai fazer, certo? Vou colar ele aqui para mim poder explicar lá no Word o que você vai fazer no exercício 1. Tá bom? Vou explicar os exercícios para deixar para vocês aí. Então, no triângulo retângulo, ABC determine. Observe que ele pediu para você fazer o A, seno, cosseno e tangente do A. Igual eu fiz aqui, ó. Seno, cosseno e tangente do A. Então, ele pediu para fazer o A e também pediu para fazer o C. Então, o que você vai fazer? Presta atenção, pessoal. Você vai vir aqui, ó. Marca, certo? Marca aqui o A. Marca aqui o A. Só melhorar aqui. Você marca aqui o A, marca o A, anota tudo, faz o A. Igual eu fiz aqui, ó. Marquei o A, anotei tudo, fiz o A. Terminou o A, você vem com a borracha, apaga o A, certo? Aí ele pediu para fazer o C também. Aí você vem cá, marca o C, tá bom? Marca o C.
Vem aqui, ó, marca o C. Anota tudo, quem é o cateto oposto e faz o C. Então, você vai fazer isso aqui 2 vezes, ó. Você vai fazer isso aqui 2 vezes. Você vai fazer uma vez marcando o A, para fazer o seno do A, o cosseno do A e tangente do A. E outra vez, você vai fazer marcando o C. Aí você apaga as marcações do A, tudo. Apaga tudo que você anotou do A. Marca o C, anota para o C, porque muda. Aí você responde o C. Seno de C, cosseno de C e tangente de C. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Para o exercício 1? Não. Tranquilo, né? É só fazer. A diferença do exercício 1 para o exemplo que eu... É que no exemplo que eu fiz, pediu para fazer só o A. Ali ele pediu para fazer o A e também fazer o C. Então, como é que você faz? Você vai lá, marca o A, faz o A. Marca, faz os riscos com o desenho, igual eu fiz, faz o A. Acabou o A, é hora de fazer o C. Aí você vai lá, apaga todas as anotações que você fez do A, apaga todos os risquinhos, marca lá em cima o C, risca tudo de novo, anota tudo de novo e faz o C, tá bom? Vou passar para 2, tá? Já estou encerrando. O 2, pessoal, é esse aqui, ó. É a mesma coisa do 1. A diferença é que agora não vai ser C mais e A. Ele te deu outras letras, mas faz do mesmo jeito. Ele pediu para você fazer o E e o G. Como é que faz? Marca o E, faz as anotações, responde o seno, o cosseno e a tangente do E. Terminou de fazer o E, você vai na figura, apaga. Agora você vai fazer o G. Marca o G, faz as setinhas, faz todas as anotações, responde o G. Alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? Podemos terminar? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, pessoal, tchau para vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Eu vou postar lá no grupo a videoaula e a tarefa, tá? Eu aviso quando estiver pronto. Fiquem com Deus.